Olá, queridos, graça e paz, como é que vocês estão? Estamos aqui para mais um Vem pro Cenáculo. Cenáculo é esse momento onde você recebe uma palavra para abençoar o seu coração, onde você recebe uma palavra que vai edificar a sua fé, que vai te fortalecer para caminhar nesses dias maus. Não se esqueça, os dias que nós vivemos não são dias fáceis, mas com Jesus no barco tudo vai bem. É tudo que nós precisamos, do nosso Senhor conosco. E a minha oração nesse dia é que o Senhor esteja com você em todos os momentos para a glória dele. Amém? Então olha, compartilhe o link dessa nossa transmissão, abençoe alguém levando uma palavra de esperança para essa pessoa. Não deixe de dar um like aí na nossa transmissão para que o YouTube veja a relevância. E vamos avançar? Vamos lá para o nosso cenáculo? Hoje eu quero compartilhar com vocês um assunto muito importante. E o nosso tema de hoje é descubra e viva aquilo que Cristo te confiou. Esse é o nosso desafio. Vivermos o que Jesus nos confiou. E o nosso texto bíblico hoje está lá na carta que Paulo escreve à igreja de Corinto, no capítulo 12, versículos 4 e 6. Olha o que diz esse texto bíblico. Diz o seguinte, Paulo dizendo para a igreja de Corinto: há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor, Ele é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. É o mesmo Deus que efetua tudo em todos. Diferentes dons, mesmo Espírito Santo. Diferentes ministérios, mas o mesmo Senhor. Há diferentes formas das coisas acontecerem espiritualmente, mas o Senhor é aquele que faz tudo em todas as pessoas. E hoje nós vamos falar sobre isso, sobre você, homem de Deus, mulher de Deus, descobrir e viver aquilo que o Senhor te confiou. Mas você precisa começar entendendo algo. Cada um de nós fomos criados para uma missão especial da parte de Deus. O Senhor quer que você viva algo da parte dele para a glória dele. E para isso, Ele deu para você, Ele colocou sobre você dons que são únicos, que são especiais. E Ele me chamou e Ele te chamou para cumprir propósitos dele nesse mundo que também são propósitos especiais. Então, essa graça de Deus de conferir dons para que nós cumpramos propósitos. O apóstolo Paulo nos lembra nesse texto que nós lemos que a diversidade dos dons fazem parte do plano de Deus para a edificação do corpo dele aqui na terra, que é a igreja. Então, vamos lá, vamos aprofundar um pouquinho nisso e você trazer prática para a sua vida? Em primeiro lugar, entenda, o dom de Deus, ele está em você. Paulo, quando escreve para Timóteo na segunda carta, no capítulo 1, versículo 6, Paulo diz, mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você. Ou seja, significa que nós temos a responsabilidade de cultivar, de desenvolver o dom que Deus nos deu. Eu e você temos esse dever de termos o dom de Deus e fazermos com que ele frutifique, com que ele cresça. Protegemos o dom, porque ele é de Deus, é santo, mas desenvolvemos para que os frutos apareçam. Nós não podemos esperar que outros façam isso por nós. Somos nós que devemos fazer. É um chamado, é uma ação pessoal e contínua. Portanto, reflita, pense sobre quais são os seus dons e os seus talentos, o que foi que o Senhor te confiou. Busque maneiras de usar os dons e os talentos que Deus te confiou para servir a Deus e também para servir as pessoas que estão perto de você. Ore, peça a Deus discernimento para você entender como você vai aplicar esses dons no seu dia a dia, porque o Senhor, Ele quer usar você todos os dias, em todos os momentos, onde quer que você esteja, Ele quer te usar para a glória dele, para que o nome dele seja glorificado. Será que eu posso ouvir um amém? Segundo lugar, seja você mesmo. Nessa questão de ser usado por Deus, seja você mesmo. Não se compare com as pessoas. Paulo escreve aos Gálatas, a igreja da Galácia, no capítulo 6, e Paulo fala sobre isso, quando ele diz que cada um examine os seus próprios atos, porque cada um deve levar a sua própria carga. É isso. O mundo é assim mesmo, ele nos pressiona para nos compararmos com os outros. Nós somos instigados a nos compararmos com pessoas que têm resultados
diferentes, melhores que os nossos, e queremos imitar as pessoas. Cuidado com essas comparações. Por quê? Porque Deus nos chama para sermos autênticos. Deus não precisa, por exemplo, de 2 Clodoaldo. Deus não precisa de 2 Gigiana, que é minha esposa. Deus não precisa de 2 como você. Não, o Senhor te escolheu de uma forma pessoal e única para cumprir um propósito para a glória dele. Você foi criado com um propósito muito especial. Comparar-se com outras pessoas vai desviar você do foco. No Evangelho de João, capítulo 21, lá está escrito que Jesus, após a sua ressurreição, Pedro questionou Jesus sobre qual era o futuro de João. E Jesus respondeu para Pedro: Pedro, se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que isso te interessa? Quanto a você, Pedro, a sua parte é me siga. O foco de Pedro deveria estar na própria missão, não na missão dos outros, não no trabalho dos outros. Então, evite as comparações. As comparações, elas são prejudiciais, elas não constroem valores, vai tirar você do objetivo, vai te exigir a alcançar um lugar que o Senhor não quer para você. O Senhor tem um lugar especial para você, o Senhor tem uma missão especial para você, o Senhor tem um ministério especial para você, o Senhor tem um chamado especial para você. Então, evite as comparações. As comparações nesse sentido, elas são muito prejudiciais, porque elas têm esse poder de nos tirar de um caminho que nós devemos seguir. Não seja desviado de um caminho que o Senhor quer que você siga. Está difícil? É desafiador esse caminho que Ele quer que você siga? Permaneça firme. Não saia do caminho que o Senhor lhe propôs. Siga em frente. Evite as comparações. Ele te fez dessa forma e dessa maneira, porque Ele sabe que é da forma como você é, da maneira como você conduz o seu dom, que o nome dele vai ser glorificado. Ele precisa de mim e de você da maneira que nós somos. Vamos seguir o caminho que Ele nos confiou. Vamos nos concentrarmos na nossa caminhada espiritual e no nosso crescimento espiritual, porque assim eu vou crescer nas demais áreas da minha vida, não vou me perder na caminhada. Valoriza quem você é em Cristo. Valoriza tudo que Jesus tem feito na sua vida. Tudo aquilo que o Espírito Santo tem gerado em você, trabalhado em você, lapidado a sua vida. Valorize, porque você é resultado de uma obra linda, de uma obra maravilhosa para a glória de Deus. O Senhor, Ele nos chama para uma vida com propósitos, mas propósitos com autenticidade, que sejam teus. Portanto, descubra os seus dons, mantenha essa chama, esse fogo vivo dentro de você, mantenha essa brasa acesa sempre dentro de você, para que você possa fazer aquilo que o Senhor te confiou, te chamou para fazer. Siga o chamado de Jesus, sem se distrair com o que os outros estão fazendo. Nós somos tentados às distrações. As distrações, quando perdemos o foco daquele que nos chamou e o que Ele quer fazer através da nossa vida, nós assumimos o risco de naufragar. Um dos milagres mais impressionantes de toda a Bíblia é quando Pedro anda sobre as águas. Você se lembra dessa história? Eles estavam no mar da Galileia, no meio de uma tempestade, e Jesus vem caminhando sobre as águas, porque esse é o chamado de Jesus para nós. Esse é o chamado de Cristo para todo homem e toda mulher que quer segui-lo. É caminharmos acima das circunstâncias, é estarmos acima das adversidades. E Pedro então pede para o Senhor: Senhor, me permita ir até ti. E Jesus diz: venha. E Pedro então começa a andar sobre as águas, mas num dado momento ele se distraiu. Se distraiu com o vento, com a tempestade, com as ondas, e ele começou a naufragar. Então, não se distraia. Siga o seu chamado em Cristo. Não perca tempo olhando para a vida dos outros, o que os outros estão fazendo. Não. Siga. Como Jesus disse para Pedro: Pedro, a tua missão é me seguir. Ore a Deus. Peça a Deus com clareza sobre dons, sobre habilidades que Ele quer que você manifeste para a glória do nome dEle. Identifique uma forma prática de você usar esses dons, as suas habilidades, para abençoar alguém, para ser bênção na vida de alguém, para que a sua vida possa transformar alguém. O Senhor, Ele conhece a sua história, conhece os seus dias, conhece as suas lutas, conhece as suas dificuldades, conhece os seus desafios,
Mas no dia de hoje o Senhor quer que você saiba de algo e jamais se esqueça disso. Que Ele quer que você viva o que Ele confiou nas suas mãos. Aquilo que Ele depositou em você. Ele depositou graça. Ele depositou salvação. Ele depositou misericórdia. Ele depositou perdão. Ele depositou cura. Ele depositou libertação. Ele depositou salvação. Mas Ele também depositou dons para que você possa servi-lo. Dons para que você possa servir a igreja dele e dessa forma você ser uma grande bênção. Dons para que você sirva as pessoas no seu trabalho, na escola, na faculdade, na sua vida comum, indo para o trabalho, pegando o trem, indo no supermercado, tomando um café na padaria. O Senhor quer que você viva intensamente, poderosamente, tudo aquilo que Ele confiou na sua vida para que o nome dEle seja glorificado. Amém? Você recebe? Vamos orar? Quero orar com você. Quero orar para que o Senhor te use para a glória do nome dEle. Amém? Vamos orar? Pai, no nome do Teu Filho Jesus, eu quero lhe agradecer por cada uma dessas pessoas que estão nos ouvindo hoje. E que o Senhor possa agora, Senhor, alcançá-las agora, nesse exato momento. O Senhor possa vir através dessa transmissão sobre a vida delas. Doce Espírito Santo, que o Senhor possa tocá-las. Que o Senhor possa esclarecer o coração desses queridos. Que o Senhor possa ministrá-los, que eles são importantes para o Senhor. O Senhor confiou uma missão a eles. O Senhor deu dons a eles. O Senhor quer que eles vivam aquilo que eles receberam do Senhor. E eles receberam uma mensagem de paz, uma mensagem de cura, de libertação e de salvação, que é o Teu Evangelho. Eles receberam, Pai, o Teu Filho Jesus como Salvador da vida deles. Eles receberam o Teu Espírito Santo como Consolador da vida deles. Então que eles vivam, Senhor, no nome do Teu Filho Jesus, tudo isso que o Senhor deu para eles. E por eles viverem o que eles receberam do Senhor, Pai, que eles possam permanecer firmes, que eles possam permanecer intrépidos, inabaláveis. Por isso eu quero, Senhor, nesse dia de hoje, liberar uma palavra de graça, uma palavra de salvação, de cura, de libertação sobre cada um que nos assiste hoje. Que o Senhor possa entrar nas suas casas e o Senhor possa manifestar a glória do Senhor e o favor do Senhor. Pai Santo, que eles possam sentir a Tua presença palpável, real, e que o Teu nome seja glorificado. O desejo do meu coração, Senhor, é que o Senhor nos abençoe poderosamente. Abençoe a família, abençoe os negócios, abençoe as emoções, abençoe a saúde física. Que o Senhor fortaleça a fé desse homem e dessa mulher e que eles saibam o que o Senhor quer, que eles vivam aquilo que lhes foi confiado. Bendito seja o nome da Tua glória. Você recebe? É isso aí, meu querido. Fica firme com Jesus. E olha, não esquece de colocar aqui no chat do YouTube o seu pedido de oração. Todos os pedidos de oração que chegam aqui nos comentários do nosso YouTube, nós colocamos no nosso caderno de oração e nós colocamos no nosso grupo 24 horas de oração para estarmos clamando, orando pela sua vida, pela sua família e pela sua causa. Por quê? Porque nós cremos que a oração funciona. Agarrou aí? Fica firme em nome de Jesus. Nos vemos amanhã em mais um Vem pro Cenáculo. Deus te abençoe.